primeiro tem que se entender como um ser humano jornalista que constrói a notícia também a partir dos nossos valores. E aí, esses valores são presentes e perpassados pela cultura. Eu só posso entender e tentar construir algo diferente se eu me entender como um sujeito implicado nisso. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? No episódio de No Afronte de hoje, a convidada é a mestra em Comunicação Social e pesquisadora, Fernanda Nascimento. O assunto é retomar a história do país e traçar paralelos com o modo de fazer jornalismo nos dias de hoje, além de trazer mais subjetividade aos ensinamentos enquanto docente. Como tem uma questão que eu notei ali, pelo menos dentro da minha interpretação, ser muito presente, né, a construção social da realidade, né, que o jornalismo faz parte de uma dessas esferas de construção social. Como é possível devolver o caráter social do jornalismo? Então, Michele, o jornalismo, não acho que ele tenha perdido o caráter social, né? Assim, vários dos dilemas que o jornalismo enfrenta estão na sua própria gênese. Se a gente for pensar como é que ele se constrói como uma instituição da modernidade. A modernidade no sentido que ela é uma instituição que carrega consigo, nasce com o capitalismo, carrega consigo aspectos do colonialismo, continua, então, perpassando essa colonialidade que a gente tem na nossa vida e na instituição jornalismo também. O jornalismo, ele nasce com essa responsabilidade, com esse intuito de promover o debate social a respeito de temas de importância, né, para a sociedade, mas ele também sempre teve consigo essas contradições de ser fruto desse próprio capitalismo, dessa modernidade, que estão completamente alicerçados no machismo, no sexismo, racismo, na homofobia, nessa construção, dessa diferenciação de corpos. Sempre teve, por outro lado, esse caráter social, ele sempre teve presente. E eu não acho que ele tenha deixado de estar totalmente presente no momento, né? A gente pode pensar que, de fato, nós temos muitos problemas no jornalismo contemporâneo, mas são problemas que são históricos e são problemas que são estruturais também. Por outro lado, a gente também sempre teve resistência dentro do jornalismo, né? Basta a gente pensar na história da imprensa, ela é uma história que hegemonicamente a gente conta como uma história de imprensa branca, mas a gente tem uma história da imprensa negra, a gente tem uma história da imprensa feminista, a gente tem uma história, e essas duas vêm do século XIX, a gente tem uma história da imprensa LGBT. Então, a gente sempre teve esses segmentos, e também, mesmo dentro do jornalismo, esse mais institucional, mais tradicional, a gente sempre teve pessoas que tensionaram as estruturas, sabe? Então, assim, primeiro eu queria fazer essa ponderação, assim, que eu não acho que, de todo modo, o jornalismo, como se ele tivesse tido, em um momento, um papel social, e agora ele perdeu esse papel social. Acho que ele sempre teve perpassado por essas contradições que vêm da sua própria gênese e vêm da sociedade em que ele se estrutura, da onde ele se origina. Como retomar, né? Eu não acho que seria uma questão de retomada, seria uma questão da gente se dar conta que sempre o jornalismo teve esses problemas. O jornalismo sempre foi completamente racista, sempre foi estruturalmente machista, sempre foi estruturalmente homofóbico. Como é que ele foi se transformando ao longo do tempo? Esse hegemônico, eu digo, a partir do tensionamento que veio da sociedade. Quando a gente fala que o jornalismo quando a gente fala que o jornalismo faz parte da construção social da realidade, isso é uma sinalização importante, porque muitas vezes a gente entende a realidade como um dado, como algo objetivo, como algo concreto, como uma instância que não teria agência dos diversos atores. A realidade, ela é construída. A gente pode ter, e tem, os fatos, mas a interpretação desses fatos é atravessada pelas diversas mediações que a gente tem. A partir, então, não só do jornalismo, também pode pensar das instâncias bem importantes como a família, instâncias religiosas, o Estado, com as suas diversas infraestruturas, e o jornalismo também. O jornalismo também constrói a realidade, porque ele também nos faz compreender o que é o mundo, nos faz compreender, nos faz ter noções
do que é certo, do que é errado, assim, no sentido bem dicotômico do que nos faz imaginar, nos faz ter ideias do que é normal. Normal no sentido não de que exista algo normal, mas do que é estabelecido como norma. Então, o jornalismo nos ajuda nesse sentido e faz parte dessa construção, porque ele nos fez, por exemplo, contribuir para que a gente naturalizasse, aí já entrando um pouco no teu tema, naturalizasse a desigualdade racial e naturalizasse o racismo. O jornalismo é uma das instâncias que nos ajuda a não se surpreender com um contingente enorme de jovens negros que são assassinados diariamente. Eu gosto muito de uma palestra da professora Lia Weiner, que ela estuda branquitude, uma das coisas que é bem importantes para as pessoas que são brancas entenderem um pouco, é que, assim, né, por que a gente não se choca, ela faz um exemplo assim, por que a gente não se choca ao saber que 83 jovens negros, em média, morrem por dia no Brasil? Por que a gente consegue se chocar ao imaginar que 83 pessoas morreram no avião? Qual a cor dessas pessoas? Enfim, por que o jornalismo, no sentido de construção da realidade, ele nos ajuda, a sociedade no geral, a naturalizar isso e a entender que isso é normal. Ele constrói esses sentidos, mas ele também é capaz de nos fazer se questionar sobre isso. E aí não sozinho, né? Aí a gente tem que entender também todos os papéis que os movimentos sociais tiveram ao longo da história das transformações para tensionar essas narrativas que são construídas, né? A partir dos tensionamentos que vêm da sociedade, qual é a função do jornalista atualmente, né, na sociedade brasileira? Importantíssima, porque é o jornalismo que vai muitas vezes conseguir nos apresentar aspectos que a gente não tem acesso. A gente não tem acesso, enquanto sociedade, a diversos elementos que acontecem. A gente, sem o jornalismo, vai ter acesso apenas às instituições oficiais. Sim, sem o jornalismo, a gente vai olhar para esses 83 jovens assassinados, entender e olhar, por exemplo, no que se vê e dizer que, naturalizar que isso são confrontos com a polícia. Sem o jornalismo, a gente vai aceitar, sem o Caco Barcelos escrevendo Rota 66, a gente vai continuar aceitando o boletim de ocorrência, falando sobre as mortes. A partir daquele livro, que foi um grande marco, a gente começou a questionar. A partir de outros levantamentos, a gente começa a questionar. De fato, as pessoas foram mortas em confronto com a polícia ou isso é uma política de extermínio que tem acontecido? Qual é o problema? Sem o jornalismo, a gente continuaria pensando e talvez naturalizando. Uma das coisas que eu acho assim, bem importante do jornalismo que aconteceu recentemente é que a gente tenha incluído a palavra feminicídio no nosso vocabulário. Sempre existiram assassinatos de mulheres motivados por gênero, só que durante muito tempo isso foi compreendido pela sociedade e continua sendo em vários aspectos como um crime que é um crime relacionado ao âmbito do privado no qual ninguém tem que se meter, como um crime passional que durante muitas vezes era falado. A partir do momento em que se determinou que feminicídio é um crime motivado por gênero, de quem foi o papel de disseminar isso na sociedade? Do jornalismo. A gente hoje entende a palavra feminicídio, que nem existia no vocabulário brasileiro, a partir do jornalismo. A gente consegue ter uma discussão sobre Maria da Penha, ainda que os dados continuem alarmantes, a partir do jornalismo, que consegue, então, visibilizar. O papel do jornalismo é muito significativo porque ele fomenta uma série de debates, nos ajuda a construir e a amplificar questões sociais que estão latentes na sociedade, né? Porque isso está na sociedade. Como que a gente discute e enfrenta isso coletivamente? Cabe só ao Estado? Cabe a nós essa discussão pública? Como é que essa discussão pública se estabelece? É muito também a partir desse trabalho do jornalismo. Eu vou fazer duas perguntas em uma. De quais maneiras é possível tornar a veiculação de notícias mais humanizadas e quais são os principais mecanismos no qual o jornalismo contemporâneo se utiliza para moldar a percepção pública sobre tais questões, principalmente as sociopolíticas? Tá. Essa, para mim, é uma questão que parte de um entendimento assim, do próprio jornalista enquanto sujeito, sabe? Também, durante muito tempo, a gente teve esses fundamentos do jornalismo clássicos, como objetividade, eles foram disseminados como se fossem verdade. E o jornalista se colocou, então, nesse lugar como se fosse alguém que relatasse de maneira isenta tudo o que acontecia. Quando a gente sabe que a linguagem, ela é criadora de sentidos. Então, para mim, uma das premissas é entender que
Um jornalista é um corpo no mundo que carrega consigo uma história e uma cultura. Não há como essa história, essa cultura, esse passado não perpassarem a maneira como eu olho as coisas. Como tornar mais humanizado? Para mim, um primeiro movimento é se entender no processo. E se entender no processo é entender que a forma como eu olho o que acontece, as perguntas que eu faço, o que eu vejo de problema, passa por quem eu sou. Como humanizar isso? Entender que existe o aspecto da subjetividade ou da... Gosto de um texto da Donna Haraway, que é uma filósofa feminista, assim, bastante importante, que ela traz o conceito de objetividade corporificada para o feminismo, que é não mais se perceber como um deus que não tem corpo, que pode olhar para tudo que acontece sem que isso não me abalasse, mas se entender como também um sujeito que está dentro desse processo. Para humanizar o jornalismo, a gente primeiro tem que se entender como um ser humano jornalista que constrói a notícia também a partir dos nossos valores. E aí, esses valores estão presentes e perpassados pela cultura. Eu só posso entender e tentar construir algo diferente se eu me entender como um sujeito implicado nisso. Isso parece simples, mas talvez seja a coisa mais difícil, porque parece que a gente não está dentro do que está relatando, do que está reportando, do que está narrando, do que está se interessando. A gente está completamente dentro. Para mim, sempre, desde... É a linguagem, né? A linguagem. Desde sempre, a maneira como a gente nomeia, a maneira como a gente escreve, a maneira como a gente descreve as situações. É uma maneira de moldar a opinião pública. Então, assim, se a gente utiliza no nosso vocabulário, se no nosso vocabulário está presente palavras como racismo, isso já é uma coisa importante, porque às vezes parece que é difícil nomear racismo. Eu não posso nomear o racismo. Eu não posso falar. Eu falo de discriminação, eu falo de uma maneira atenuada. Eu tenho que falar as coisas como elas são. Eu preciso nomear o que está acontecendo, né? Assim, durante muito tempo a gente não disse e, aliás, em muitos casos a gente não continua dizendo concretamente o que está acontecendo. E a gente precisa dizer. É a partir da linguagem que eu vou construir essa ideia de que um jovem que é preso com meia dúzia de maconha traficante e alguém que é preso com quilos e quilos de cocaína, um empresário que foi preso com drogas. São palavras que eu utilizo. São palavras que eu utilizo se eu quero falar de reforma agrária e uso reforma agrária, ou se eu uso outra coisa, se eu uso terras, enfim. Eu posso escolher a maneira com a qual eu vou retratar as pessoas e as situações a partir das palavras que eu utilizo. As palavras, para mim, a linguagem é a grande chave, porque a linguagem é a grande chave no nosso mundo. É a partir dela que eu nomeio, que eu hierarquizo, que eu diferencio. E no jornalismo também. Então, assim, entender que nenhuma escolha de palavras, ela não está carregada de sentidos, que todas elas carregam consigo sentidos e que é a partir disso que eu vou conseguir transformar, para mim é bastante significativo. Vou conseguir transformar ou vou continuar reiterando que está por aí, né? Não, a linguagem, ela tem um peso por ser a base entre o meio e a mensagem, o que se propõe a pensar onde está a dificuldade da imprensa, não só a imprensa atual, mas a imprensa num todo, de onde vem a dificuldade em noticiar casos de racismo? Vem de muitos lugares. Um dos lugares é, assim, ó, da própria sociedade brasileira. Eu vou te dizer, uma das coisas que eu faço em absolutamente todas as aulas em que eu posso é relembrar o fato de que nós passamos 350 anos da história desse país com pessoas sendo sequestradas, traficadas e escravizadas. Tudo que eu puder fazer para lembrar disso, eu faço. Porque é uma história muito recente que parece que não tem, ou que a gente esquece que tem, todas as consequências que continua tendo até hoje. Então, assim, essa para mim é uma das questões. O fato da sociedade brasileira nunca ter, de fato, e aí não só o jornalismo, enfrentado e reconhecido a dimensão que foi o processo de escravização nesse país. O fato de ser o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso não é pouca coisa. Se a gente pensar que os jornais do século XIX carregavam anúncios de venda de ama de leite, de procura de pessoa escravizada que estava fugida, pessoas que foram, como a Maria Lugones fala, retiradas da sua condição de humanidade e tratadas como objetos. Então já começa por aí que a gente passou 350 anos tratando uma parcela da população que era não branca, daí inclui-se também indígenas,
como não pessoas. Então, a gente já vai ter uma dificuldade de entender as pessoas como pessoas porque a gente tornou elas outra coisa que não pessoas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, depois, se a gente entrar no pensamento social brasileiro, o que foi se construindo ao longo do tempo, a noção de democracia racial também foi profundamente fundamental para que a gente não tratasse de forma adequada o racismo no Brasil. Se a gente for lembrar o que essa noção apagou, porque ela faz com que a gente não enfrente os conflitos raciais que são latentes, que a gente finja que eles estão acontecendo. Tem alguns autores que vão falar que a questão é que o mito da democracia racial e como ele se dissemina na sociedade brasileira faz com que a gente pareça com que a gente não tenha preconceito e não vai ter nenhum problema ocorrendo enquanto as pessoas entenderem onde são os seus lugares. No momento que elas não entendem os seus lugares, e que obviamente estou fazendo uma crítica, no momento que elas não entendem os lugares que elas devem ficar, aí nós temos um conflito. A gente, então, passa por esse período de primeira escravização. Depois a gente passa por toda uma construção do pensamento social e, assim, o Estado depois assumiu essa ideia de miscigenação mesmo como uma política. Se tu for ver o que aconteceu no século XX com governos, principalmente o governo Vargas, enaltecendo essa diversidade, essa ideia de um Brasil muito colorido, um Brasil em que tudo é tolerante, a construção da imagem no exterior, que é do nosso Zé Carioca como um ícone brasileiro, um ícone dessa celebração. A gente constrói, então, um imaginário social que é completamente incondizente com a realidade social, que é de profunda desigualdade. Então, a gente constrói essa ideia de que o Brasil é diverso e que isso não é um problema. Porque a gente tem problema de falar sobre racismo. Florestan Fernandes tem aquela frase clássica, né? O brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então, a partir desse mito da mestiçagem, de um país que é muito tolerante, a gente não enfrenta as nossas questões. Ao mesmo tempo, a gente aprende desde cedo a ser profundamente racista. Nós aprendemos. Mesmo nós, que somos pessoas, que não somos pessoas brancas, a gente aprende desde cedo a ser racista. Uma das coisas, assim, que mais me dói na minha vida é me lembrar que uma das primeiras lembranças que eu tenho é quando eu tinha uns 5 anos de idade. Alguém falou que eu era parecida com a minha mãe e eu falei que eu não era parecida com a minha mãe. E eu sou uma pessoa parda, né? Minha mãe é negra e meu pai é branco. Por que com 5 anos de idade? E eu sou muito parecida com a minha pele, é um pouco mais clara, mas eu sou muito parecida com a minha mãe. Mas por que eu não queria? Por que uma criança de 5 anos de idade não quer ser parecida com a mãe que é negra? Enquanto tu já ouviu com 5 anos de idade para não querer. Então a gente é profundamente socializado assim. Aí a gente chega num ponto que é assim: as redações desse país são profundamente brancas. E por quê? Porque a gente tem uma dimensão de desigualdade econômica muito profunda, que faz com que as pessoas negras, muito recentemente, de políticas reparatórias, imagina as cotas raciais enquanto institucionalizadas, elas já existiam em algumas universidades, mas enquanto modelo do Estado para enfrentar o problema racial, elas têm 10, 12 anos. Elas são de 2012. Então, assim, se a gente só tem pessoas brancas que, inclusive, não se reconhecem como racializadas, né? Nunca se entenderam, assim, que nunca se perguntaram, nunca se perceberam como privilegiadas, compondo as redações. Se a gente tem uma sociedade que não debate isso, como é que a gente vai adequadamente discutir e apresentar e tensionar o racismo no jornalismo? A gente não vai, porque ele não está assim. Muitas vezes as pessoas imaginam, eu faço um exercício com os meus alunos, perguntar assim, o que é racismo? E todas as coisas que eles respondem são coisas de uma violência direta, mas todas as microviolências que matam a nossa subjetividade diariamente não estão ali. Inclusive, quando eu pergunto, e vocês, o que já aconteceu na vida de vocês por vocês serem brancos? Eles não conseguem responder. Tudo já aconteceu na vida deles. Tudo passa por eles serem brancos. Assim como tudo passa na nossa vida. Mas, assim, enquanto não se perceber como alguém que tá nesse processo, não vai dar. E para mim, então, o que precisa mudar? Primeiro, precisa mudar o fato da gente precisar debater isso. É uma lei que tá escrita na legislação de 2013, que a gente tem, que é um papel
ser debatido nas escolas do ensino básico, assim como deveria também ser em todas as escolas de ensino superior, enfim, tem diretrizes do MEC por isso. Esse é um debate que a gente tem que enfrentar, não só na instituição escolar, mas no geral. A sociedade precisa enfrentar esse debate. Mas se a gente vai pensar no jornalismo, as faculdades de jornalismo têm que enfrentar. Eu fico feliz de poder, nas minhas disciplinas, tratar sobre esse tema, e mesmo nas disciplinas que não são diretamente relacionadas ao tema, disciplinas práticas. Nas disciplinas práticas, onde tu vai aprender a escrever. Tu vai escrever sobre pessoas que têm raça. Como que tu vai escrever? Tu nunca vai escrever sobre uma pessoa que não tem raça. Como é que tu trata as pessoas diferentes? Sabe? Para mim, passa muito profundamente agora, e pensando nesse meu papel como professora, nesse debate que eu faço dentro da sala de aula, nessa convocação, pensamento. Se tu nunca for convocado a refletir sobre o teu papel, e aí volta nessa questão da agência que a gente falava, né? Se tu nunca for convocado a debater sobre a tua responsabilidade nisso, tu vai continuar reiterando o que tu aprendeu ao longo da tua vida. E o que tu aprendeu ao longo da tua vida? Que o Brasil é um país que tem uma democracia racial. Isso continua no nosso imaginário. Que o Brasil, aliás, daí vem outras camadas, né? Que as pessoas negras estão ascendendo. Assim, pega uma exceção para continuar na regra. Então, assim, a gente tem muitos desafios, mas o campo do jornalismo, para mim, um dos principais no momento é na nossa formação. Como é que a gente enfrenta isso? Foi mencionada ali a questão de manutenção de estruturas que o jornalismo traz em seus conceitos acadêmicos, que é uma questão bastante importante do ensino superior também, pouco levantar tais questões. E com isso, eu gostaria de saber por que o jornalismo ele desumaniza corpos negros nas coberturas de casos de racismo. Para mim tem a ver com essa, no geral, e enfim, não quero menosprezar, mas com essa colonialidade que nos perpassa. Se a gente entendeu que as pessoas negras não são pessoas durante muito tempo, inclusive não eram pessoas tanto que poderiam ser vendidas, tanto que poderiam ser exploradas, tanto que poderiam, enfim, ser vilipendiadas de todas as formas possíveis, isso não é algo que do dia para a noite se deixa de estar num imaginário social. E aí depois, se a gente entendeu um dos maiores legados, por exemplo, da escravização, é o lugar que as mulheres negras ocupam na estrutura econômica da nossa sociedade. Não é à toa que as mulheres negras foram que as domésticas, né? Que é meio que o sinônimo, né? Doméstico, mulheres negras, porque quem mais ocupa esse lugar, foi uma das últimas categorias a ter algum tipo de regulamentação, com muito griteiro. Por que o jornalismo desumaniza? Porque não percebe como pessoas? Porque a sociedade não percebe como pessoas. Porque a gente continua, a Bell Hooks vai falar sobre essas imagens de controle que continuam perpassando a construção das mulheres, continuam perpassando também a construção dos homens na nossa sociedade, né? Imagens de controle que nos aprisionam. Quanto a gente, de fato, não perceber as pessoas negras como pessoas, sujeitos de direito, e que sofremos diariamente com diversos tipos de preconceito e discriminação, não vai ser possível. Por que o jornalismo desumaniza? Porque acha natural. Porque é natural que as pessoas negras morram. Porque é natural que as pessoas negras estejam nas piores condições de trabalho, nos piores locais de moradia, com a maior precariedade e vulnerabilidade e mais suscetíveis a sofrerem qualquer discriminação. O não natural é que elas reajam a isso, porque isso é uma coisa normal, deixa pra lá, isso acontece sempre. E assim, tem um grande problema também que a gente individualiza a responsabilidade de quem comete atos de racismo. As pessoas que cometem atos de racismo, e na verdade todos nós somos racistas, no geral a gente aprende, né? Mas as pessoas que agridem, as pessoas que ofendem, elas têm que responder pelos seus crimes. Mas elas não são as únicas pessoas racistas. Elas não aprenderam isso sozinhas. Elas não são pessoas doentes que estavam fora do seu juízo mental. Não, são pessoas socializadas nessa mesma sociedade que nós, que precisa se repensar. Para mim, uma das grandes questões assim, passa por isso. Os corpos negros sempre foram percebidos como corpos à disposição, de modo que a gente naturalizou qualquer tipo de violência, inclusive violência mais extrema, que são assassinatos. E, por outro lado, a gente não percebe que a sociedade, ou não admite que a sociedade é profundamente racista. Que todos nós fomos ensinados a ser assim, e aí joga a responsabilidade para o indivíduo que comete o ato de maneira individual, de maneira específica, ao invés de pensar isso de uma forma geral. Eu agradeço muitíssimo. Bom trabalho aí. Obrigada. Não deixe de clicar no botão seguir e conferir as atualizações em meu Instagram e YouTube, @michigarcias. Nos ouvimos por aí.